agora vamos dando sequência, então, ao nosso cronograma. Agora vamos convidar a nossa palestrante da tarde de hoje, nossa querida Gladys Pedersen de Oliveira. E casualmente encontrei ela, que essa história eu vou contar bem ligeirinho quando ela se posiciona. Eu cheguei na SEAC de manhã e tinha uma pessoa sentada ali esperando o receituário mediúnico. Eu disse, mas é a Gladys, olha só quanto tempo! E aí eu contei uma outra história para ela, que quando eu tinha 11, 12 anos, não sei mais, teve uma congé e eu recebi um autógrafo dela, vocês imaginam? Ganhei lá um brinde, um livro lá, que era o Biscoitão Redondo, olha como é memória boa. E aquele cliente autografou pra mim, eu tenho guardado lá como relíquia ali pra mim. Bom, não, tem que contar bastante história para as crianças, né? Sim. Para as crianças pequenas e para as crianças grandes. Isso aí. Então tá, Cláudia, vou te dar a palavra agora, tá? Não, nem precisa, eu acho que não, porque eu vou dar uma caminhadinha. Então, queridos amigos, queridas amigas, né, com muita alegria que a gente vem participar, né, dessa festividade incrível, né, 130 anos dessa casa de luz, né, e que tem uma história muito linda. E quero parabenizar também esse grupo de jovens, né, lá do Caminho da Luz, que coisa boa. Isso mostra o trabalho da evangelização espírita enquanto juvenil, que é tão importante numa instituição. Então nós vamos conversar justamente sobre, né, hoje, desse aniversário tão lindo, né, que nós estamos comemorando aqui nesta casa. Vamos ver se nós conseguimos acessar aqui as nossas questões. Temos Sociedade Espírita Allan Kardec, 130 anos de luz, 130 anos de caminhada. E essa é uma comemoração que na verdade é da cidade de Porto Alegre. Essa história importante, né, que aconteceu, esses 130 anos de luz, né, nesse dia 13 de julho de 1894, organiza-se, né, aqui em Porto Alegre o grupo, né, Allan Kardec, Grupo Espírita Allan Kardec. E se transformou essa instituição nesta época, imagina, remota, né? Ela transformou-se num farol de luz para a nossa cidade, a capital, e para o estado, porque até hoje, né, a Sociedade Espírita Allan Kardec de Porto Alegre é a sociedade mais antiga do Rio Grande do Sul que está em atividade. Tiveram uma ou outra mais antiga, mas que não existem mais, não estão mais ativas, vamos dizer assim. E a Sociedade Espírita Allan Kardec, nesses 130 anos, sempre em atividade, mas em atividade de luz. Imaginemos essa época, há 130 anos atrás, divulgar o Espiritismo numa cidade aqui, bem ao sul do Brasil, que estava totalmente dominada naquela época, né? A religião oficial era o catolicismo, do qual nós temos um grande respeito, um grande amor ao catolicismo, e também já havia uma grande influência da religião protestante, da luterana, da igreja luterana, aqui em Porto Alegre, e surgiu um grupo que teve a coragem, né, de trazer uma ideia radicalmente diferente do que essas outras instituições colocam, de trazer a questão da mediunidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio. Era uma coisa muito grande. E este pequeno grupo, ele sofreu uma pressão imensa das instituições já constituídas aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Foram perseguidos, inclusive, mas tiveram a coragem. E daí essa questão da persistência, eles tiveram a coragem de prosseguir nessa trajetória de luz, né? Transformando em Porto Alegre nesse farol, porque a Sociedade Espírita Allan Kardec foi sendo a referência depois, nós vamos ver nos anos depois, para o Rio Grande do Sul, a referência do Espiritismo. Aqui é que se buscava as orientações, né, tão importantes. A gente ia buscando aqui, né?
do que nós precisaríamos passar. Então, quem foram os evangelizadores? Quem foi esse primeiro grupo, né, de 5 pessoas que mentalizaram essa situação? Então, nós vamos ver que Joaquim Xavier Carneiro foi realmente o cabeça dessa situação, né? Ele era carioca, contabilista, ele era professor e era do Rio de Janeiro, ele era carioca. Mas ele vem para o Rio Grande do Sul, veio transferido para o Rio Grande do Sul, e junto a ele, no Rio de Janeiro, ele trouxe as obras de Allan Kardec, ele trouxe as obras básicas, e isso é muito importante. Ele trouxe as obras básicas e ele conhecia o Espiritismo. E chegando aqui, ele percebeu que não havia ainda nenhuma instituição, nenhum grupo de pessoas que estivessem interessadas. Morava ele na rua Duque de Caxias, aqui próxima, né? E então ele começou a trabalhar e ele formou amizade, né, com Carlos Ferrari, que tinha também na rua Duque de Caxias um ateliê fotográfico. Ele era um fotógrafo já de fama, porque ele já tinha herdado de seu pai essa profissão, né, e a própria instituição onde ele trabalhava, a empresa, e era casado com Mercedes Ferrari. Mercedes Ferrari era uma mulher com um destaque para aquela época, destaque cultural. Ela era professora, tinha um curso de magistério, e isso era uma coisa rara, porque as mulheres não tinham cultura. E Mercedes Ferrari era culta, era professora, gostava muito de ler. E quando o nosso amigo, né, o Joaquim Xavier Carneiro, observando esse casal, viu o interesse que eles tinham das novidades, dos estudos mais aprofundados. Ela lia muito, a Mercedes Ferrari, e ele então passa para eles as obras. Ele passa o livro dos Espíritos, ele passa o Evangelho, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. E Mercedes Ferrari foi ler, foi começar a estudar e a discutir, conversar com o marido e trocando ideias. E realmente o nosso querido Joaquim Xavier Carneiro conquistou aquela dupla, né? E surge então Carlos Pareta também, que era muito amigo já do Joaquim Felizardo. E então o Carlos Pareta, ele era espanhol, e ele tinha então esse interesse também, né? Porque ele era muito caridoso, e quando ele conversando com um amigo, ele foi percebendo do quanto a doutrina espírita também levava a essa questão do Evangelho de Jesus, da caridade, do amor ao próximo. Ele se interessa também pelo grupo, vai começar a fazer parte do grupo. E por último, Olavo Ferreira, que era também amigo de Joaquim Carneiro, e formaram então esse grupo, né, que tinha por objetivo, né, a dedicação ao trabalho. Esse era o grande objetivo do grupo, né? A dedicação ao trabalho e a luta, né, em prol da divulgação da ideia. E Allan Kardec então começou a se estruturar, e da Sociedade Espírita, que foi o Grupo Espírita, que foi criado 4 anos depois, criado no início apenas por essas 5 pessoas, né, no início, e 4 anos mais tarde eles já reuniam, né, eles conseguiram reunir 64 pessoas, mudaram, já escolheram um espaço maior para se reunir, porque as reuniões iniciais eram na casa de Carlos Ferrari e Mercedes Ferrari, e eles então conseguiram um espaço maior para propor, né, uma ampliação desse grupo de estudo. E a base, né, desse trabalho, dessas reuniões, eram reuniões semanais. Nós vamos ver quanto isso era importante. E nesses 4 anos depois, se transforma no nome que tem hoje, né? Sociedade Espírita Allan Kardec. Mas o interessante é nós lermos a ata, o que dizia a primeira ata
A Mercedes Ferrari, com toda aquela capacidade que ela tinha de cultura, né? Ela é que vai ser a secretária. E o grupo então resolve, né? O grupo se reúne e constitui, nessa sessão preparatória, ele constitui as regras do grupo, né? O grupo funcionará ordinariamente às sextas-feiras e extraordinariamente quando se tornar dispensável, sendo no inverno às 7h30 da noite e no verão às 8h30, tudo determinado. Né? A hora determinada se dará começo aos trabalhos, não tendo ingresso os irmãos que chegarem depois. A questão da disciplina. Isso é muito importante em qualquer organização, né? O horário, a disciplina. Nenhuma pessoa, no item 3, né? Nenhuma pessoa será admitida sem prévio acordo entre os irmãos do grupo, quer como confrade, quer como visitante. Olha a organização, né? A ordem, a estrutura como é que está. Ninguém era aceito sem antes o grupo ter consenso do grupo. O mesmo estilo de trabalho de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris. Kardec tinha esse cuidado, né? Só participava das reuniões particulares se o grupo todo consentisse a presença daquela nova pessoa no grupo. Durante os trabalhos, outra regra importante, durante os trabalhos requer-se o mais completo silêncio e recolhimento. Era um trabalho de extremo respeito, né? Tem um respeito presente nessa questão, né? Os trabalhos do grupo constarão somente de investigação e estudos, investigações e estudos espíritas, devendo-se discutir, interpretar e dar os diversos pontos da doutrina para a instrução dos irmãos. Eles tinham um foco bem claro, né? Não era conversa fiada, não era fofoca, não. Era o foco, era o estudo da doutrina, a investigação da doutrina, né? E os estudos espíritas. Então, eles também começam a trabalhar, ainda com os 5 companheiros iniciais, a questão da mediunidade. E o primeiro foi usando a mesinha de 3 pés e com o alfabeto, né? E as perguntas. Então, vejam só, foi do início mesmo. Eles não tinham a experiência na mediunidade, nem tinham médium pronto, né? E, seguindo o preceito da doutrina espírita, fora da caridade na salvação, os irmãos combinarão um meio de levar a efeito, na medida das nossas forças, um ato qualquer de caridade na última sexta-feira de cada mês. Outro aspecto importante, quer dizer, a prática da caridade, né? Não só o conhecimento, não só a investigação, mas a prática da caridade, como ajudar, né? E este regulamento, dizia no final, né, será ampliado ou modificado segundo a experiência e de acordo com a opinião da maioria dos irmãos, ou os conselhos dos espíritos protetores. Aí todos assinam, os 5 assinam. Então isso realmente vai trazer a questão importante de que essa organização foi se tornando firme e segura, e quando chegou 4 anos mais tarde, já haviam 64 pessoas que assinam a ata da reunião, 4 anos depois, quando se muda o nome de Grupo Espírita para a Sociedade Espírita Allan Kardec. E dentre essas pessoas, apenas 2 mulheres, só, né? E hoje a gente observa geralmente o contrário, né? Predomina as mulheres no movimento espírita, no estudo, nas instituições espíritas. E isso foi uma conquista também. E Mercedes Ferrari realmente foi o exemplo, né? Ela é uma liderança a ser seguida até hoje. Não é por isso, não é só por isso que o nome do roupeirinho, né, da instituição tão antigo é Mercedes Ferrari. Então, vão ocorrendo essas situações importantes, né, que vão nos mostrando. Pode passar a outra, Silvia. É tão importante esse trabalho que foram surgindo outras sociedades.
a partir desse grupo, né, inicial aqui em Porto Alegre, isso foi se expandindo. Então, o que ocorria nesses anos iniciais? Muita gente vinha do interior para buscar aqui na instituição, na Sociedade Espírita Allan Kardec, as orientações para formarem outros grupos. E muitos grupos saíram daqui, como nós vamos ver, uma coisa importante que foi acontecendo, né? Muitos grupos foram saindo daqui. A sociedade, o Grupo Espírita Aurora de São Leopoldo, em 1899, também fundado por Mercedes Ferrari e o esposo. Ela tinha uma saúde muito precária. E por um tempo, a conselho médico, ela voltou para a parte rural, onde ela já tinha morado de infância, né? Para se recuperar. E lá, no período que ela está, continuaram os estudos, continuaram trabalhando, porque se usava muito a questão da reunião de estudo, também para preces, para irradiação, para atender os espíritos necessitados. Eles atendiam muitos suicidas. Na época também ocorria muitos suicídios, como hoje, né, ainda ocorre, mas eles então atendiam espíritos suicidas, espíritos sofredores. As preces eram feitas, então Mercedes, mesmo sendo afastada da capital, lá ela funda essa Sociedade Espírita Aurora, esse grupo também, que começa a estudar o espiritismo e desenvolver também a mediunidade de alguns médicos. Em 1921, surge, né, a Sociedade Espírita de Investigações Psíquicas. Hoje, Maria de Nazaré, que é ali em Petrópolis, continua no mesmo local, na Lucas de Oliveira, uma instituição muito linda, que atende, que atende pessoas idosas, senhoras idosas, né, que precisam ficar morando lá, então, de acolhimento. E é muito lindo, e é espírita, continua, e essa instituição nós a conhecemos lá pela década de 70, do século passado, 60, bota tempo, né? E lá, então, era muito pobre, era uma instituição pobre, e nós íamos com a juventude, com a evangelização, porque era um chamado asilo, né? Onde iam as pessoas, as mulheres idosas ficavam lá atendidas, a instituição era dirigida por uma irmã aqui da Sociedade Espírita Allan Kardec. Dirigia lá uma senhora muito querida. E nós íamos da juventude com o evangelizador e com os evangelizandos, e lá então a gente fazia um domingo de tarde assim, festivo, alegre, com dança, né? E um senhor que tocava violão, tinha um outro que tocava gaita, o pai do evangelizando, e a gente dançava com as senhoras e brincava. E aí depois a dona Iracema, que dirigia, ela dizia: olha, é uma semana de tranquilidade que nós vamos passar, porque aí elas não brigam mais, né? Elas não brigam, elas ficam conversando, falando sobre esse momento que elas viveram aqui no domingo de tarde. Então isso era muito importante, as pessoas viverem, né, esse momento lá na Sociedade Espírita, que depois, né, foi se transformar realmente na instituição, né? Vamos ver aqui, deixa eu me localizando aqui. Muito bem. O que tem aí? Isso. Mas Silvio, põe de novo as sociedades aprofundadas, que eu não falei em todas. Yeah. A Sociedade de Paz e Amor também foi criada a partir daqui. Vejam só que interessante, né? A Sociedade Legião Espírita também foi um grupo daqui que fundou a Sociedade Legião Espírita. E nesse período inicial, em que estava se estruturando todo esse trabalho, Viana de Carvalho, um grande espírita do Brasil, né? Ele na época era um jovem militar,
e ele veio fazer a Escola Superior Militar aqui em Porto Alegre, e ele tomou contato com o grupo Allan Kardec, né, com os componentes da Sociedade Espírita Allan Kardec, e ficou muito entusiasmado. E faz, na época, arruma um local lá no Partenon. Olha, lá no Partenon, eu fico pensando que isso aí tem origem do Caminho da Luz. Eu acho que o Caminho da Luz vai se originar depois desse momento. E Viana de Carvalho, eles reúnem, porque eram tão perseguidos, que eles reúnem provavelmente uma pequena chácara. E levam lá os espíritas que compunham a Sociedade Espírita Allan Kardec e outros convidados para ouvirem Viana de Carvalho. Ele entusiasmadíssimo, né? Era um tipo de Divaldo da época. Mas não tinha cadeiras. Todos tiveram que assistir de pé. Vocês imaginem as dificuldades. Os espíritas eram gozados, né? Sofriam bullying. Então, quando entravam no bonde a cavalo, né, eles diziam que o espírita tinha que pagar 2 passagens, porque ia ele e o espírito que acompanhava. Então, e fora os ataques da igreja, dos padres da Igreja Católica e também evangélica, né? Eles tinham que estar se organizando para fazer a defesa, mas eles foram indo, né? E em 1912, o Silvio agora botou ali, até a Paz e Amor saiu daqui, né? A Legião Espírita, né? E o Vinha de Luz de Cachoeirinha, já bem mais recente, né? Esse aqui a gente até acompanhou aqui a fundação do Vinha de Luz. Agora tu pode botar essa aí lá embaixo. Vamos ver, isso aí. E vamos ver que coisas importantes que este grupo foi trazendo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. A sociedade, o Silvio, do Hospital Espírita. Era presidente aqui do Allan Kardec, que fazia parte desse grupo, em 1912, da Sociedade Espírita Allan Kardec, o Dr. José Oscar Pitã e o Dr. Henrique Inácio Domingos. E esses 2 médicos estavam preocupadíssimos, porque espíritas, eles conseguiram ler, né, a obra de Bezerra de Menezes, A Loucura sob o Novo Prisma, que foi publicada póstumamente depois que Bezerra tinha morrido, né? E essa obra, ela era recente, porque o Bezerra morreu em 1900, então, só depois que a obra foi publicada. E o doutor Oscar Pitã e o doutor Henrique Inácio Domingos, frequentadores da Sociedade Espírita Allan Kardec, estavam então preocupadíssimos, porque as pessoas que eram loucas, consideradas loucas, dementes, né? Na verdade, muitas delas obsedadas, e eles começaram a visualizar a possibilidade de uma terapêutica espiritual integrada ao tratamento da doença mental, que com Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra, preconiza nesse livro, né, A Loucura sob o Novo Prisma. E aí, eles, dentro dessa sociedade aqui, eles se organizam, né, para ver como é que iam atender essa questão. E aí eles conseguem organizar esse grupo, né? Surge a Sociedade Humanitária Jesus Nazareno, que depois vai se transformar no Hospital Espírita. Mas o Hospital Espírita, a fundação vai ser só em 1926, quando eles conseguem o espaço adequado em Petrópolis, né? A dona Maria Mostardeiros, ela cedeu o espaço para a construção do primeiro hospital, o Hospital Espírita de Porto Alegre, e é fundado no dia 25 de dezembro de 1926, e Maria Mostardeiros, e o marido de Maria Mostardeiros foi presidente também do Allan Kardec. E na questão do Hospital Espírita,
A Maria Mostardeiro, a família Mostardeiros tinha toda aquela região ali de Petrópolis, né, da Lucas de Oliveira, e o Lar Maria de Nazaré, a Sociedade Espírita Maria de Nazaré, também foi doado o espaço, o terreno, pela família Mostardeiros. É uma família também benemérita. Ela é muito ligada, né, a essa questão, né? Muito bem. Frederico Augusto Gomes da Silva, que foi presidente da Sociedade Espírita Allan Kardec, ele coordena o projeto de estatuto da Federação Espírita. Não existia Federação Espírita, e é o presidente dessa sociedade aqui que vai coordenar esse congresso espírita, né, que ocorreu de 15 a 17 de fevereiro na sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, que a sede está mudando, né? Ela não ficava, foi na General Vitorino, foi na Serena de Carvalho, depois que nós conhecemos, e conforme ia sendo aumentando, tinha que aumentar o espaço, ali aumentando. Então, por 20 anos, desse congresso surgiu a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e por 20 anos a Federação Espírita do Rio Grande do Sul ela ocupou uma sala, a sala 3, ali da General Vitorino, onde era a sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, e a presidência da sociedade cedia essa sala por 20 anos. E a Federação Espírita se organizou, trabalhava dentro da Sociedade Espírita Allan Kardec. Quando nós entramos na Sociedade Espírita Allan Kardec, que a gente foi vendo, né, na nossa adolescência, muita gente vinha do interior e vinha direto ao Allan Kardec, não ia na federação, vinha direto no Allan Kardec, porque o Allan Kardec era muito mais conhecido, né? Então, só depois, 20 anos depois, é que nós vamos ter realmente a federação vai conseguir ter a sua sede, né, com o nosso irmão. Coloca aqui direitinho. Então, vai passando, né? Pode passar. A federação, então, só 20 anos depois é que ela vai ter a sua sede, como nós conhecemos depois ali. Mas também os jornais mensais importantes do passado do movimento espírita gaúcho saíram aqui da Sociedade Espírita Allan Kardec. Em 1898, a Revista Espírita, a revista mensal, era feita na Sociedade Espírita Allan Kardec. Depois, em 1917, a revista, o periódico mensal também, Fraternidade. E aí foi uma parceria com a Sociedade Espírita Dias da Cruz. E outro mensário também, um outro jornal, uma revista, né? O Evangelho, também saía mensalmente aqui desta casa. Agora eu vou contar uma outra historinha aqui para vocês desta casa, né? Foi no dia 21 de junho de 1964, não preciso nem fazer a conta, né? Foi quando eu cheguei aqui pela primeira vez, na casa aqui, na sociedade, que era no outro prédio, né? Que nós conhecemos também. Ali nós chegamos, adolescente, totalmente obsedada. Então, assim, eu até hoje não sei como é que eu cheguei dentro do Allan Kardec. Eu sei que nós morávamos em Teresópolis, eu vim para o centro de bonde, desci e fui guiado até a Sociedade Espírita Allan Kardec. Ali, eu só lembro que eu estava numa sala, sentada na frente do seu Valdemar Mosetti, que então era o presidente da casa. Aí o seu Valdemar conversou comigo. Eu não recordo a conversa, né? Mas dali era tanta perturbação que eu não recordo. Mas dali eu saí com uma prescrição, 10 passes isolados. A gente me explicou tudo como é que tinha que ser. Depois, tinha que assistir às preces e radiações, que eram as terças-feiras, das 7h30 da noite. Tinha que entrar de imediato na escola de médicos.
que era nas quartas-feiras, isso aí, eu estava ali na terça. Eu tinha que assistir as palestras públicas, sextas-feiras, sobre o livro dos Espíritos, e domingo sobre o Evangelho. Eu saí com todo esse receituário, na época, em 1964. E eu resolvi, cheguei em casa e disse para a mãe assim, eu vou cumprir a risca. Porque eu ganhei, inclusive, a fichinha para a escola de médios. Imagina que beleza, né? Escola de médios. Olha essa palavra, né? Escola. Eu sempre estudante, né? Estava me preparando para fazer o vestibular. Eu arrumei uma pasta com caderno, com lápis, com caneta e vim para a Sociedade Espírita Allan Kardec de pasta, né, de caderno, e comecei a anotar tudo. Sentei logo na primeira ou segunda fila, não me dei por conta que o restante da escola de médios era tudo de cabelinho branco, que nem agora eu estou, né? Mas tudo quietinho ali e tal, circunspecto e coisa. E eu comecei a notar, fiquei impressionada. Comecei a notar o que a Zuleika Moisés dizia, o que o seu Moisés, que os outros falavam, e comecei a anotava as coisas, ficava encantada de ver aquilo. Comecei a assistir as preces e radiações, comecei a assistir as palestras, e vinha sempre com o meu caderno, e às vezes, uma vez até atrapalhei, porque eu levantei o dedo na palestra, né? Aquilo era tudo muito circunspecto, né? Ninguém tinha que se interferir, e eu fiz uma pergunta para o palestrante. Eu estava curiosa. E o seu Rosete e a dona Nativa e a direção daquela época começou a observar aquela moça diferente, né? E o seu Rosete me chamou à parte e disse, olha, nós vai começar... a escola de médios, frequentando a escola de médios, vai agora fazer pesquisas para a escola de médios. Olha a perspicácia da pessoa que está na liderança. Vai fazer pesquisas, tu vai pesquisar primeiro sobre o Chico Xavier. Quantas obras que ele já publicou? O Chico estava vivíssimo, né? Imagina, o Chico era jovem. Então, e aí eu tinha que fazer as pesquisas, trazia para ele. Animadíssimo. Anos depois, é que a dona Nativa, a esposa dele, nós todos nos tornamos muito amigos, é que ela me disse do processo gravíssimo obsessivo que eu tinha entrado. E que eles não, e que quando ele chegou em casa, ele disse, olha, uma moça assim, eu não sei, eu vou tentar de tudo, eu não sei como é que vai ser. E ela disse, Gladys, tu consegui superar. Mas superei por causa do trabalho extraordinário que esta casa tinha. Aí fui indo, fui estudando. 10 anos eu participei da escola de médios, 10 anos. Mas vejam aqui o que o seu Rosete fez comigo, né? Antes ela disse, um dia o seu Rosete chegou para mim e disse o seguinte, eu encantada com os livros, eu queria comprar todos, mas eu não tinha dinheiro, estava me preparando no vestibular, meu pai é operário, né? Nós não tínhamos recursos assim sobrando, e eu dava aulas particulares, aulas de inglês para a gurizada da minha rua, e eu começava a reunir o dinheirinho. O seu Rosete chegou e eu namorava na livraria ali os livros, né? Eu já tinha, o livro dos Espíritos eu já tinha lido, eu tinha até em casa, presente do meu pai, que não era espírita. Chegou por acaso com o livro dos Espíritos para mim, uma vez, 14 anos eu tinha. E aí então eu ficava namorando os outros livros, eu queria ter o livro dos Espíritos. E o seu Rosete observando. O seu Rosete chegou, eu estava ali encantada, olhando na livraria, os títulos. Ele chegou para a funcionária e disse assim, para essa moça, ela pode levar os livros que ela precisa e ela vai pagar a prestação. E eu vi que a moça ficou com o olho regalado para ele, né? E ele disse, é assim, tu vê tudo o que ela precisa, ela leva e tu acerta o pagamento como ela pode fazer. E foi, minha gente. Quando eu cheguei em casa, com aquela pilha de livros, a minha mãe botou a mão na cabeça. Como é que tu vai pagar isso? Mãe, é a prestação. Eu nunca vi livro, agora como estou se dá conta, né? Eu nunca vi livro a prestação. Mas é isso, minha gente. Essa era a Sociedade Espírita Allan Kardec. Esta era a Sociedade Espírita Allan Kardec. E aqui, eu estou vendo umas carinhas que eu já encontrei daquela época em que a gente começou, né? E foi lutando. E depois entrando para a evangelização,
fomos trabalhar também no Círculo da Luz, na evangelização do Círculo da Luz, né? E pegamos esse vínculo. 40 anos depois, eu era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma caminhada de uma instituição, que é uma instituição que mostra o caminho. Nós trouxemos o nosso caso porque é uma realidade, né? É uma realidade. E hoje a gente continua sempre atuando, sempre. Esse é o caminho. A Sociedade Espírita Allan Kardec abre, né, esse caminho para que a gente possa, né, trabalhar e encontrar o sentido da vida, né? Então nós temos, a gente vai vendo assim, quantas instituições tem dentro da casa, né? Quantos departamentos, o Roupeirinho Mercedes Ferrares também